Meus amados, a paz do Senhor. Todo mundo vivo aí? Com cuidado para não morrer, né? Muito bem. Meu querido Edson, me dê um pouquinho mais de volume, que eu sou meio rindo das oiças. Isso é uma expressão lá do Nordeste. Meus amados, eu estava ali acompanhando o vídeo lá atrás, ali junto da mesa de som, que eu estava também passando uns vídeos para serem apresentados aqui. E esse daí que foi passado agora, eu já escutei, acho que umas 300 vezes, de maneira que eu decorei a fala já. Eu estava falando concomitantemente a fala do cidadão aí. A gente tem que pensar um pouquinho mais na vida, né? E parar de pensar que o trabalho está antes da família. A gente trabalha para dar sustento à família. O bem maior é a família. E uma certa vez eu estava lendo um texto e vi uma sequência das ações de Abraão quando ele chegava no lugar. Primeiramente, ao chegar no lugar, ele fazia um altar. Depois ele construía uma tenda. Depois ele cavava um poço. Altar, Deus. Tenda, família. Depois poço, que é trabalho. Aí você vem de lá para cá e com o trabalho sustenta a família e glorifica a Deus. Temos que atentar para isso. Amém? Isso é um esboço, depois cada um pode desenvolver o seu e pregar essa mensagem. Muito bem, vamos reler aqui esse texto. E eu acho que a gente poderia até passar logo após a leitura. Ah, você está baixando aí, né? Tudo bem, ok. Então, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7. E vamos observar uma coisa importante que o apóstolo trata nesse texto, que serviu de base para falarmos esses dias aqui nesse encontro ou nesse congresso de casais, né? Quem trouxe a Bíblia, caso queira abri-la, abra por favor em 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou ler o texto para nós vermos aqui algumas coisas importantes. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Cada uma tem seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Eu quero que você preste atenção, que até agora nós lemos a palavra sua duas vezes, uma vez, e a palavra seu mais 3 vezes, se referindo àquilo que é seu, mas que pertence ao outro. Versículo 5: não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Bem, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Há uma tradução que diz como eu estou, e tem uma bem ousada, diz como eu sou. Só que esse sou e estou, o que é de maior concordância é como eu estou, era o estado que ele se encontrava e não como ele era. Bem, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. E essa palavra dom se refere aqui à condição que ele recebeu de Deus para continuar do jeito que ele estava. Que maneira que ele estava? Era fazendo a contenção sexual. Aquilo que em algum momento Jesus, falando sobre a questão do adultério e do divórcio, ele falando sobre infidelidade conjugal, dando possibilidade ou autorização, ou fazendo uma concessão para o divórcio, ele fala sobre, logo na sequência, sobre os eunucos, e vale a pena não confundir a palavra eunuco com homossexual, pelo amor de Deus, porque tem um bocado de gente por aí fazendo essa confusão. Então ninguém queira fazer essa confusão de confundir eunuco com homossexual. Homossexual é uma coisa, eunuco é outra. O eunuco é aquele que se torna, pratica a abstinência sexual. Enquanto que o homossexual, ele tem uma prática sexual distorcida,
pervertida e um monte de ida que tiver pela frente. Então Jesus ele fala sobre eunucos que nasceram assim, eunucos que foram feitos assim, quer dizer, alguém acionou um procedimento para que ele se tornasse assim, e eunuco que se fez pelo reino de Deus, que acabou, Paulo acabando se tornando mesmo um eunuco, se tornando continente, né? Abstinência sexual. Os outros dois primeiros, aqueles que nasceram assim, gente que não tem nenhuma inclinação para a prática sexual. Simplesmente ele vive uma vida normal, tem afeto, tem amor, tem atenção, mas ele não tem vontade, não se sente provocado para isso. E os que foram feitos assim, se lembra quando Daniel, não esse, não queira não, irmão, o negócio foi sério. Se lembra quando Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia com outro contingente de jovens, se lembra? Havia uma profecia a respeito dele, uma profecia a respeito deles, e que também se cumpriu em outros, mas que a Bíblia não menciona, que isso foi num período de Ezequias, quando ele foi infiel diante de Deus em mostrar, olha que infidelidade, mostrar aquilo que tinha, quanto a armas, estratégias e provisões, ao mensageiro de Merodach Baladão, um rei babilônico na época, tudo que tinha. Aí Deus falou assim: por que mostraste o que tinha, as suas estratégias, suas armas, provisões e tudo mais? Acontecerá que posteriormente, não agora, porque você foi muito correto durante o seu reinado, mas posteriormente haverá um reinado babilônico que invadirá essa terra, saqueará o nosso povo, destruirá o nosso templo e levará nossos jovens para serem eunucos na Babilônia. Isso aqui aconteceu. Deus falou essa profecia através de Isaías e se cumpriu. Quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias foram levados cativos para a Babilônia, a Bíblia não conta o registro, o fato, o ato, mas profeticamente foi falado, e era prática da época. Eles já eram circuncidados, apararam, foi ao bico da chaleira completa dos rapazes, castraram. Você não vê Daniel casado, Misael, Ananias, nem Ananias casado, é porque não dava para ter mulher não, eles foram feitos eunuco mesmo. Dramático isso, né? Então estão aí exemplificados pessoas que nasceram sem vontade, pessoas, e não adianta querer insistir não. Quer ver uma pessoa que, vou dar um exemplo já do período da história da igreja, que não era para ter insistido isso com ele, insistiram e deram um prejuízo para a vida dele e para a vida a quem ele se uniu. Quantos se lembram de John Wesley? Esse nome é muito conhecido no nosso meio. John Wesley teve um chamamento de Deus fortíssimo. Era uma coisa fora do comum, acima da média. Um homem totalmente voltado, que se converteu porque pertencia a uma religiosidade de sua época, e Deus faz um avivamento através dele e de outros mais, e as pessoas começam a fazer pressão. Wesley jovem, disseram: mas Wesley, você tem que se casar, rapaz, um obreiro solteiro não está muito bom, vai estar com medo da família para poder ensinar a igreja, pressão. O Wesley tinha... Oi? E olha que ele aguentou a pressão até 40 anos. E aos 40 anos, afeiçoado de uma moça, porque essas pessoas elas não deixam de ter afeição. Não deixam de ter afeição, amor, carinho, atenção, convivência boa. Mas, em questão matrimonial, quanto à sexualidade, é zero. E não é a questão da impotência, não. É apetite mesmo que não tem. E ele era tão desinteressado pelos deveres de casa. Vocês entendem deveres de casa? Entendem? Ele era tão desinteressado que ele viajava, passava um mês, 40 dias, 3 meses, 4 meses fora de casa, e a mulher: oh meu Jesus, quando é que teu servo chega? E nada, e o Wesley no meio do mundo. Ele causou um prejuízo enorme porque se casou. A sua esposa sofreu muito. O Wesley de fato era para ter seguido e teria produzido muito mais. E olha como produziu muito, sem ter se casado. Então ninguém obriga a outro a se casar. Amém? Bem, só para vocês entenderem isso aqui que fala no texto. Aí ele fala aqui desse dom. E o apóstolo Paulo diz assim: eu recebi esse dom de Deus. Aí vem cá, e Paulo, ele era solteiro o resto da vida inteira? Não. Observando a história dele e aquilo a que ele pertencia e a linguagem que ele usa, tudo que ele usa de linguagem tão própria do casamento, Paulo deve ter sido casado, é negócio de 99, um bocado de 9% que ele foi casado. Primeiro, a liderança
religiosa da qual ele fazia parte tinha que ser casado. Certo? Agora, o que é que pode ter acontecido? Eu não digo deve com certeza, mas pode ter acontecido. Após sua conversão, ninguém sabe se a mulher não se converteu e não quis mais nada com ele, era judia e judaizante, daquelas ferrenhas, não, e você está errado, e lá vai, e não dá mais para seguir. Bem, o fato é que depois da sua vida cristã, ele não tem vida matrimonial, e ele diz, ó, eu tenho esse dom, e é o dom da contenção, ele se contém. Mas só que ele fala com tanta profundidade a respeito de casamento e orientações, que é impossível um homem desse não ter sido casado. Agora ele fala assim, se puder segurar a peteca, fique como eu estou. E eu queria que todo homem pudesse segurar, mas eu lhe digo que pudesse segurar, por quê? Porque quando nós temos mais tempo para dedicar, produzimos mais ou não? E quem é casado tem que se dedicar à sua esposa ou não? Tem ou não tem? Mas tem uns obreiros que não... Aí ficou o dever de casa atrasado, né? Como é que é? Repita aí. Aí sim, é verdade. Aí vem o Ricardão, o pé de lã, eu não sei quantos apelidos o infeliz tem, começa a rodear a área e só o sangue de Jesus, né? Misericórdia. Voltando para o texto, aí diz assim, digo porém, versículo 7, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem o dom, tem de Deus o seu próprio dom. Eu tenho o dom de ser casado, glória a Jesus, e de uma maneira ou de outra. Digo porém, presta atenção, os solteiros e as viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Quer dizer, não experimentou? Segura aí, mas não vá segurar o que não pode, ó. Mas se não podem conter-se, então que se case. E diz mais, porque é melhor casar do que abrasar, pegar fogo. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aí pronto, quando ele começa a falar aqui, é onde nós vamos entrar a nossa fala nesse momento. Quando ele diz assim, versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que se a mulher não se aparte do seu marido. O que é que estava acontecendo nessa época em Corinto? Uma irmã, as mulheres elas se converteram em massa durante... Por que eu vou explicar isso agora? Para poder trazer para os nossos dias o que é que isso aqui se aplica como doutrina na parte de fidelidade e de abandono da família, do casamento. As pessoas estão entrando numa escola perigosíssima, seguindo, porque havia duas escolas teológicas nessa época, e desde a antiguidade, e que estão sendo seguidas nos dias de hoje. Está um perigo terrível, tá? Então vamos lá. As mulheres, elas simplesmente aceitavam o evangelho com maior facilidade, porque elas eram mais sensíveis à palavra, elas tinham, a maioria dos homens tinham ocupação não disponível de tempo para dedicar a ouvir a pregação, e elas estavam indo mais ouvir a pregação. E ouvindo a pregação, o evangelho é poder de Deus, elas se libertavam. A maioria dos homens se converteram através de suas mulheres, e Paulo fala aqui nessa fala, diz aqui nessa fala, o que realmente historicamente estava acontecendo. Como é que era? O camarada pertencia ao exército romano. Ele estava lá, ele fazia parte, era soldado, era capitão, era centurião, era sei lá o que fosse. E a mulher dele ouviu Paulo pregando o evangelho, escutou Pedro certa noite e se converteu. Aí, quando chegou em casa, disse assim, amor, vamos ouvir Pedrinho essa semana? Aí disse, eu vou ouvir Pedro coisa nenhuma, rapaz. Não é porque vamos, não vamos. Você não vai não, é? Aí disse, eu vou. Depois de um cruzamento de perna que não abre de jeito nenhum, o camarada dele muda de opinião, porque 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai na marra, não vai mais. Eu vou assistir Pedro, o que é que Pedro tem para me dizer? Vai, amigo, vamos lá. Aí o evangelho é forte, é poderoso, acontece essas coisas. Quando chega lá, irmão, o evangelho arrebenta, o camarada volta crente. Só que a conversão maciça era das mulheres, e tinha um bocado de camada que aguentava o X, e não ia ouvir Pedro, não ia ouvir Paulo, não ia ouvir Barnabé, nem Tiago, nem ninguém. Resultado das contas, o número de mulheres se convertendo era maior que homens. Aí o que acontecia? Alguns deles era bruto, grosso, igual parede de igreja católica, e não se convertia. Aí mais um dia, menos uns dias, ele começava a maltratar, e batia, e acontecia, e tal.
Ela dizia assim, ou chegava no culto, irmão Paulo, lá em casa o negócio está difícil, não dá para sustentar mais não. Ele disse, mas você, não faça isso com o infeliz não. Continue namorando com ele. Porque é na hora das camaradagens. Entende camaradagem? Entende? Entende o que é, né? Na hora das camaradagens, quer que você santifica ele. Tenha pena do infeliz. Namore com ele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Diga, crente. A mulher é crente. Então não seja tão dura. E se ele lhe bater, lhe maltratar, não quiser mais nada com você, você não tem o que fazer. Mas até onde puder sustentar, é o que ele vai falando aqui no texto. Não se separe dele, não. Não é porque você converteu-se a Jesus e ele é um ímpio declarado que você não possa conviver com ele matrimonialmente, até porque na hora das... Diga camaradagem. Na hora das camaradagens, estou trazendo um dicionário potiguês para vocês aqui. Na hora das camaradagens, você vai santificar. Então não seja tão exigente assim, desse jeito. A sua vida matrimonial não pode ser destruída porque você aceitou Jesus, pelo contrário. O fato de você ter aceitado, Jesus agora influencia esse camarada. Vamos ver se o texto não diz. Tal. Se porém se apartar, que fique sem casar. Agora ele está falando assim, se você não der para sustentar, esse casamento se tornou insustentável, não teve jeito, então se segure, porque o que Paulo está aqui levando em consideração é que lá na fala, porque quem primeiro registra esse texto de Jesus tratando sobre divórcio é Marcos. E Mateus, ele faz uma compilação, apesar de ter convivido com Jesus, ele compila de Marcos. E Lucas também. E Marcos, irmãos, ele é duro no seu registro, porque ele não abre exceção nenhuma. E Lucas não abre exceção nenhuma. E Mateus abre a exceção no registro da infidelidade conjugal. Aí você diz, peraí, mas Jesus deve ter falado isso mais de uma vez, a ponto que um escreveu uma coisa, outro escreveu outra acrescentada? Não. Há um consenso dos estudiosos desse assunto que diz o seguinte, quando Mateus acrescenta, ele acrescenta aquilo que Marcos e Lucas se omitiu de escrever, porque já era um conhecimento comum, tão claro entre os cristãos, que eles nem fizeram questão de registrar que a abertura, a concessão era diante da infidelidade conjugal. Então, Paulo se baseia nisso. E ele está mostrando aqui, não se divorcie, vá ao máximo, concilie, faça de tudo, viva a melhor vida com você e seu marido, a ponto de não se separar. Agora, se separou, isso não está lhe dando agora autorização de estar fazendo casamento na próxima esquina de jeito nenhum. Aqui ele está dizendo o seguinte, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, tome jeito, e que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, fala a mesma coisa, ele consente em habitar com ela, não deixe. E aí ele cita a questão de que o marido vai santificar pela mulher, a mulher é santificada pelo marido. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por que é que estamos entrando por esse caminho? Estamos entrando por esse caminho para entrar no assunto do divórcio. Gente, o que é o divórcio? O divórcio é a expressão é o resultado de um casamento que se desentendeu. E o que é que tem produzido esse desentendimento nos casamentos? O que é que tem produzido? Bem, a nossa sociedade arrumou uma desculpa, diz assim, nós acabou, não tem mais aquele negócio, não tem mais. Nós não temos que nos basear pela sociedade, nós não temos que nos basear pelas leis do nosso país para isto. Nós temos que nos basear em Deus. E a palavra de Deus, ela mostra que o fio que Deus ainda abre a concessão de divórcio é um negócio chamado de infidelidade conjugal. Porque ela quebra o pacto que foi firmado. Aquele pacto firmado foi quebrado. Que pode ser mantido, atado, através de uma obra milagrosa, divina na vida dos homens, chamada de perdão. E o perdão pode manter, esse negócio está se rompendo, manter atado. Aí, vamos lá para o Antigo Testamento.
Virou uma moda naquela época, e eu vou dizer aqui logo o nome das duas correntes, deixa eu ver aqui, das duas escolas dos rabinos, que depois foram produzidas. Tinha o do Hiel e o do Shammai. O Hiel, ou Hiel, se quiser chamar assim, era o camarada radical. Quando digo radical, não estou fazendo nenhum tipo de ridicularização. Estou dizendo que ele é ligado às raízes teológicas e bíblicas. Quando Deus diz que não, que o casamento é para ser preservado. E Jesus faz essa defesa. Enquanto que o grupo de um rabino chamado Shammai, ou Shammai, ele diz que não, dá para, se não deu certo, separa, dá logo carta de divórcio. A carta de divórcio, de repúdio que Moisés autorizou, irmãos, ele autorizou para que não houvesse uma desgraça maior. Mas as desculpas dos homens naquele dia era baseado num texto da lei que diz assim: se achar coisa feia na mulher, separe. E se a mulher pudesse achar tudo de feio no homem, não tinha motivo de separar. Mas se o homem achasse um negócio chamado coisa feia da mulher, agora imagina o que é coisa feia. Aí depois o Talmud explica o que era coisa feia. Se a mulher tratasse mal o sogro ou a sogra, isso já era coisa feia. Se falasse alto na frente do povo, isso era uma coisa feia. Se vestisse uma roupa que ela achasse desengonçada, era coisa feia. Se queimasse o pão que estava assando, era coisa feia. Então, camarada, bem, e todo esse divórcio sempre ele era focado no novo casamento. Você pode notar que a carta era dada para o camarada se ver livre, se casar com outra, e ela também se casar com outra. Então, o objetivo era contrair outro matrimônio. Não era o camarada assim, porque não deu certo, agora eu vou ficar só. Não, é porque ele quer casar de novo. Então, parecia mais que o troço era usado como uma desculpa. Não estava mais querendo, estava de olho em alguém, eu vou já arrumar uma coisa feia na minha mulher para dar a ela uma carta. Coisa feia por coisa feia, arrumei, toma aqui a desculpa, vai-te embora e nunca mais quero te ver na minha vida. Então, vem o Senhor Jesus e mostra que esse não é o caminho. E que a infidelidade conjugal é sim aquilo que Deus, está vendo que está rompido, aí autoriza o divórcio. Vamos conversar um pouco agora sobre essa questão de infidelidade. Irmãos, a infidelidade, ela parte por alguns caminhos, ela anda por alguns caminhos. Primeiramente, a infidelidade, ela anda por uma fraqueza carnal. Essa questão de ser fiel é uma questão de caráter. E quando eu estou falando de carnal, eu estou falando de vida espiritual. Estou chamando o raciocínio da vida espiritual. E aí, o que é que eu penso aí nesse momento? Eu penso o seguinte, que nós estamos tratando de um caráter, não é simplesmente um caráter humano, do ponto de vista da observação humana, mas um caráter em Deus, construído em Deus. O que é então a fidelidade? É algo que mesmo diante de minhas fraquezas, eu mantenho e sustento e me posiciono e me mantenho, porque eu tenho compromissos assumidos. Nós temos que cultivar uma vida de relacionamento, marido e mulher, para que a infidelidade não apareça. Porque a infidelidade ela vai brotar diante da fraqueza. E somente eu baixar o decreto, dizer assim, não, mas eu vou honrar o meu compromisso, eu vou manter, porque eu tenho um compromisso público diante de Deus dos homens, e eu vou manter. Sim, e no momento que não der mais para sustentar, porque a fraqueza ele dominou. O que é que se faz para evitar isso? É cultivar a vida a dois. Ontem nós começamos a falar aqui, ou terminamos a nossa fala, falando sobre algo que precisa ser mantido, cultivado, como honra, respeito, preferência, se colocar no lugar do outro, tratar como gostaria de ser tratado. É assim que se evita essa fraqueza que gera a infidelidade. Porque mesmo que você baixe decretos, dizer assim, eu não vou errar, eu vou me sustentar. Se você estiver dominado pela fraqueza, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Então nós temos que trabalhar a nossa vida para que não entremos por esse caminho. E a melhor maneira de você não entrar por esse caminho é estar muito bem diante de Deus. E como você estará bem diante de Deus se não está bem na convivência conjugal? O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos coabitar com entendimento para que nossas orações não sejam impedidas.
diante de Deus. Aí alguém já pensou direto no assunto, dizendo que coabitar com entendimento é a hora das camaradagens. Mas coabitar com entendimento é toda a convivência, inclusive as camaradagens. Coabitar com entendimento, aí logo na segunda frase ele vai e diz o que é. Considerando a mulher como vaso mais frágil, e essa palavra é direta aos homens. Então a macharada que pensa que ora e Deus ouve e responde, está sendo impedido de ser ouvido porque não coabita com entendimento. E isso vai dar numa zebra desgraçada. Porque mais cedo, mais tarde, você vai cair numa fraqueza. Você sabe que Deus leva tão a sério essa questão de infidelidade, que Ele trata o dízimo, por exemplo. O dízimo é uma expressão de fidelidade. O fato de você dar aquela quantidade com regularidade, isso é fidelidade. A palavra dízimo sugere fidelidade. É esse o sentido. Aí, você vê Deus aborrecido com a infidelidade do povo a respeito do dízimo. Só que o dízimo não deveria ser a única expressão de fidelidade do povo de Israel. Eles deveriam ser fiéis em todas as coisas, inclusive nos dízimos. E quando eles começam a adorar outros deuses, aí Deus vai, vocês estão me tratando como se fosse uma mulher adulterando contra seu marido. Veja qual é o valor que Deus dá a isso. A relação do povo com Deus, e agora ele compara a relação do homem com a mulher. Você sabe muito bem que as reações masculinas, elas têm algumas portas de entradas que são mais aguçadas do que na mulher. Enquanto uma mulher, a sua porta de entrada de sentido mais aguçada é ouvido e tato, o homem, a janelona da alma. O que você quiser do seu marido, coloque diante dos olhos dele. Ou não? Já prestou atenção quando você está conversando com seu marido, você fala um monte de coisa, e você pergunta, não foi? Ele diz o que é? Ele não te ouviu? Simplesmente porque ele estava olhando para outra coisa. Se você quiser ser entendida, ouvida e compreendida, faça ele olhar para você. Pare diante dele assim, ei, me olha aqui, vem cá, olhou, está me vendo? Tô. Aí você fala o assunto que ele vai entender. Entra tudinho. Ouviu por aqui, mas entrou tudinho por aqui. E aproveite e faça todas as expressões que ele possa perceber com os olhos. Agora você quer compreender a sua mulher? Quer que sua mulher lhe compreenda? Fale com todos os tons de fala que possa mover o juízo dela. Alternância, eita, olha a dica. Alternância de volume. Entonação da voz. E se possível, tocando no bracinho. Porque não sei o que, vai até para a China. Entendeu? Então, meus irmãos, como existem todas essas reações, e eu sei, e você vai concordar comigo, que Satanás ele vem treinando e dá queda no homem desde Adão. Ou não? Está bem treinado, não está? Desde Adão gerou o pecado, introduziu o pecado na vida humana, e de lá para cá ele cultiva, que é uma beleza. E ele está bem treinado. Ele sabe o que mexer em você para reagir. Sabe muito bem. Então, se não tem convivência boa, ajustamento legal entre marido e mulher, é bem facinho para lá fora dar tudo errado. Tem um amigo meu que ele me ouve muito. E eu de vez em quando assim, rapaz, toma cuidado nisso. Ele diz, pastor, obrigado, não estava prestando atenção a isso, vou fazer isso. De vez em quando eu dou um alerta para ele, pastor, muito obrigado. Ele me dá muita atenção. E ele passou a viajar bastante. Aí eu disse assim, olha, deixa eu te dar uma dica, por favor, me ouça. Não saia de casa com fome. Saia de casa com a barriguinha cheia. Aí ele ficou assim, pastor, mas no meio do caminho a barriga vai esvaziar. Estou falando disso não, estou falando de outra comida. Ele disse, sim. Saia abastecido. Na hora da saída e na hora da volta, alimentado. Porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa favos de mel. E a faminta, todo amargo é doce.
Aí ele disse, mas pastor, cuidado da irmã Socorro, já que o senhor viaja tanto também. Quer dizer que a quinta, sexta-feira, quinta, sexta e segunda e terça também. É a volta para casa. Que é isso, irmã Socorro, não precisa passar a mão no rosto não, todo mundo sabe. Bem, o que eu estou falando aqui, gente, é porque nós estamos pensando muitas vezes que se o marido, a mulher tem toda essa facilidade de manter por mais tempo a abstinência, ela precisa se colocar no lugar do marido, que não tem, que reage tão facilmente diante dos olhos. E você já prestou atenção que o mundo, ele trabalha através disso? As propagandas de vídeo, de imagem, televisão, propaganda de iogurte, lá tem uma mulher pelada, o que danado é isso, né? Propaganda de pneu de carro, tem uma mulher nua. Tem qualquer coisa, tem uma provocação. Outdoor, tudo essa imagem. Mas se o maridinho está com a barriga cheia, olha assim, não tem nada, não tem reação. Não, mas ele está olhando e vai olhar 150 vezes, que ele não é cego. Mas se ele está abastecido, alimentado, a alma farta pisa os favos de mel. Igual modo, a mulher, ela pode ouvir todas as doçuras do mundo, mas se você já encheu o ouvido dela de doçura, sabe o que é que vai acontecer? Um vai dizer assim para o outro, eu sou do meu amado. E a resposta, o meu amado é meu. Nada vai dar errado. Alguns passos eu anotei aqui, que possam ser dados para evitar esse problema. E eu vou mencionar aqui para vocês. A questão da comunicação entre marido e mulher. Nós precisamos comunicar, inclusive, até as nossas fraquezas. E não ter vergonha. E se você ouvir que o seu esposo ou a sua esposa está sentindo, olha, não está bom não. Eu estou precisando de mais comida. Eu estou precisando de mais refeição. A minha alma não está farta. Tem que falar, abrir a boca. E tem que deixar o outro mortinho na sua vontade, nos seus desejos. Depois que a irmã Socorro falar, a minha próxima fala vai ser justamente entrando por essa área fora. E vamos tratar com muita clareza sobre isso aí. A questão de tempo. Tempo dedicado. Agora há pouco vimos um vídeo de um camarada que não tinha tempo. Se você não tiver tempo para a sua esposa, nem para o seu esposo, alguém vai ter tempo. Vai e começa a oferecer atenção agora e depois vai oferecer muito mais. Então tem que ter tempo dedicado. Uma das coisas que era da cultura de Israel e que a gente tem que absorver isso aí, é importante observar e absorver, é que toda relação matrimonial era tida como uma brincadeira. Brincadeira. Rir. Gozar um com o outro. Desfrutar a brincadeira, a amistosidade. Se lembra quando Abraão e Sara descobriram que eles eram marido e mulher? O que é que eles estavam fazendo? Estavam brincando. É lá que chega na camaradagem, começa com as brincadeiras. Tem que começar com a brincadeira. Isso tem que dedicar tempo. Brincar, rir, conversar. Um dos grandes problemas que vai destruindo a relação matrimonial e alguém lá fora vai cultivar o contrário, é o tratamento grosseiro. Como é que você trata? Como é que você chama? Saiu uma pesquisa agora recentemente que 90% dos casais felizes chamam uns aos outros com tratamentos infantis. Oi, meu bebê. Oi, meu neném. Oi, minha criancinha. Oi, menininho. Alguém deixa de frescura. Não é não. Está provado na pesquisa que 90% dos casais que vivem felizes, um trata o outro como criança. Menininho de papai. Também não precisa fazer isso em cima do púlpito, né? Nem na frente todo mundo toda hora.
Você vai logo para o parque de diversão, vá. Mas é a convivência. Teve um camarada que eu estava pastoreando uma igreja, foi logo quando a primeira igreja que eu fui para o interior. Eu tinha acabado de me casar, com 5 dias assumi no interior. Era uma igreja muito pequena, e lá a escola dominical era classe única, que era pouca gente, né? Aí num final de semana eu falava, no outro final de semana quem falava era a minha esposa. Eu dava um estudo numa semana, na outra semana. Aí ela falava e eu ficava no banco, então eu falava e ela ficava no banco. Aí eu estava do lado assim do irmão, e ele era com o olho duro assim, olhando para a esposa dele. Assim. Ela de um lado e ele do outro, ele olhando assim, olhando. Aí eu olhei para ele, eu olhei para onde estava o olhar, e disse, olha para a mulher. Aí Socorro vai falando, vai pregando, vai para lá, vai falando, vai pregando, daqui a pouco eu olhei para ele e ele olhando para a mulher. Eu disse, rapaz, esse cara está apaixonado, não tira o olho, minha mulher falando, pregando, ele não é só olhar grudado assim. Aí eu disse, irmão, está gamado, né, irmão? Não para de olhar, é só com o olho direto para a mulher. Eu disse, ô pastor, a minha mulher não parece assim um hipopótamo? Eu digo, infeliz, isso aqui é uma linguagem. Eu digo, tu fala assim com ela, tu chama ela de hipopótamo assim. Mas, irmão, a linguagem que ele usou é por causa do rosto dela. E depois eu tirei as contas e as medidas, parecia um pouco mesmo. Mas daí ele está dizendo para os outros que pareciam um hipopótamo, assim também é demais também, né? Pelo amor de Deus. Mas eu chamo outro de trubufu, de hipopótamo, daí para frente, pelo amor de Deus. Vem. Outro grande problema que tem gerado isso aí é a questão da insatisfação afetiva e sexual. Afetivamente abastecido, sexualmente abastecido. Começamos a falar sobre isso agora há pouco, sobre satisfazer. E o texto bíblico que nós lemos diz assim: cada um pague ao outro. Você sabe como é que você paga algo? Por que você paga algo? Porque comprou, porque está devendo. Se paga porque deve. Então não, você tem dívidas diárias matrimoniais. Pague a devida benevolência. Significa dizer que você tem que atender a necessidade. Mas eu já estou satisfeito, mas o outro não está. E para isso tem que haver um ajuste, uma compreensão, um entrosamento. E essa fala do entrosamento é na próxima palestra. Tá certo? Bem, as consequências deste mal, irmãos. Algumas vezes nós evitamos problemas quando pensamos nele. Como pensamos o que é que vai dar. O pecado, ele deve ser visto como o que é que vai dar daquilo ali que você vai fazer. Se você tiver a condição, diante de fazer qualquer coisa, parar um pouquinho e pensar no que é que isso vai trazer de consequência, você evita problemas demais. Em administração é assim que se pensa. Planejamento é para que evite-se problema, se evite até o imprevisto. Pastor, o imprevisto pode ser evitado? A maioria daquilo que a gente chama de imprevisto podia ter sido evitado, só com um pouco de planejamento. Então vale a pena começar a ver quais são os caminhos por onde você está andando. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, disse: você toma cuidado na rua por onde você passa. Essa rua aqui é a rua da famigerada. Vai andar por lá por quê? Vai afinar contato com ela por quê? Vai fazer amizade com ela por quê? Ela é a famigerada. Não tem pena. Ela é uma cova profunda, nela já caíram várias pessoas, vai morrer. Aí você vai para agora fazer caminho por lá. Pensa um pouquinho, arruma outra trajetória. Amém? Aí, meu irmão, então, algumas vezes é a falta de se observar quais são as consequências, o que é que pode resultar, que a gente deixa de evitar problemas, né? E você sabe que o divórcio, ele não é somente um mal para o casal. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer aqui a vocês? Vocês vivem isoladamente? Você não vive em sociedade? O Jairo tem vários amigos, a sua esposa tem várias amigas, que acabam coincidindo que são os mesmos ciclos de convivência. Aí, qualquer um de nós aqui que tem vários amigos e vive num ambiente, né, uma convivência social, acaba que teve fracasso matrimonial, divorciou, tal. Você acha que o problema é somente do casal? É dos filhos. Acha que é somente dos filhos? É dos amigos dos filhos e dos amigos dos pais. Os amigos do casal. Então, nós vamos ter um problema social. Você vai ter várias implicâncias se tiver esse triste resultado do fracasso matrimonial. Então, quer dizer, vale a pena realmente isso? Tudo bem.
mas isso aí se evita quando é questão de transgressão que gerou o divórcio. Mas se foi simplesmente porque desmoronou, bem, pense nisso a partir de agora e não deixe que seu casamento desmorone. Eu estou falando aqui, irmãos, que a maior causa dos divórcios tem sido por uma questão de infidelidade. E algumas pessoas querem enumerar a questão, não, porque desanimou, e enfraqueceu, o amor se esvaiu, houve uma incompatibilidade. Engraçado que a incompatibilidade só descobriu depois, né? Aí houve um esfriamento. Gente, muitas dessas notas explicativas são apenas desculpas porque está interessado em outra pessoa. Pode ir atrás. Mas vamos agora para aquilo que é verdadeiro. Não, é porque enfraqueceu, esfriou, não deu mais certo, não tem mais nenhuma vida entre eles, o jeito agora é divorciar. Se você cultivar, não vai esfriar. Isso é uma planta, tem que ser regada diariamente, tem que ser cuidado, adubado, podado. Agora, deixe-me entrar aqui num assunto, não está nem anotado aqui, mas me veio a lembrança. Os maiores problemas que nós temos hoje matrimoniais residem ou se originaram do início do nosso namoro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos casamentos deformados se iniciaram com um namoro deformado. Se torna uma coisa cíclica. Os namoros, eles têm entrado pelo caminho da contramão. O que é que deve ser o início de um namoro? Uma questão de afinidade de crenças e de ideais. Eu chamaria um namoro que começa no espírito. Não estou falando de assombração, não. Namoro no espírito. Não. Namoro no espírito que eu digo são o quê? As crenças e os ideais. Depois vai para a alma. Inspiração, né? Afetividade. E por último, termina na espírito, alma, está faltando quem? Carne. Termina na carne. Quando a Bíblia diz que deixará papai e mamãe iniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então começa o namoro. Deve começar onde? Espírito, depois alma, depois carne. Como é que está o rumo da gente? Começa onde? Na carne. Passa para a alma. Vai não, irmão. Na carne mesmo começa, na carne termina. Aí um camarada, e a mais a camarada, que já começaram. Parece que os bichinhos são cegos. Pelo menos ele é cego e está procurando alguma coisa no, né? O negócio de uma palpa. E o camarada conhece mais o corpo dela e ela mais o corpo dele do que muitos casais. Aí um negócio que começou na carne, ele pode se consertar, mas a tendência é nem terminar no espírito. Pode se consertar? Pode, claro que pode. Mas a tendência não é. Aí, o camarada que não teve conversação, não se afinaram na alma. Quando se casa, aí começa a descobrir um ao outro assim, eu não sabia que você era assim não. Isso é para eu me enganei. Aí vai a luta para se ajustar depois que já está junto. E tome desafio, e tome problema. E começa a se desejar o que não tem em casa. Aí vai outra ilusão. Olha para alguém e diz assim, aquele que devia ser o meu, aquela que devia ser a minha. Aí está o problema, o angu de caroço. Então nós temos problemas a resolver, irmãos, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, a partir de agora, nessa ótica. Já que alguns de nós não tem mais o que resolver, tem agora que se ajustar realmente, e buscar, e cultivar, e lapidar, e cortar o que não dá certo, e para poder se ajustar, vamos pelo menos salvar a próxima geração. Dos nossos filhos, dos nossos jovens. Tá certo? Amém? Aí vem o assassinato do amor, né? A frustração dos filhos, porque vem a consequência. Tudo porque nós não evitamos os problemas. Não trabalhamos a vida espiritual, não trabalhamos a esfera humana, emocional, e tampouco nos unimos e nos satisfizemos na carne. Bem, esses ajustes todos, todas essas coisas que eu acabei de falar, elas partem de uma coisa a ser observada: uma comunicação que seja ideal. O que está faltando, de fato, para tudo funcionar
desde a ordenação da vida financeira, a satisfação da vida sexual, o planejamento para uma vida melhor. Tudo isso passa pelo caminho da comunicação ideal. E é isso que a irmã Socorro vai começar a falar agora. Amém? Chegue cá, minha filha, você estava com sono, né? Já tanto falar. Amém. Peraí, já que você se exercitou e veio aqui, volte lá de novo, descanse mais um pouquinho. Foi só para você se despertar. Eu vou querer passar ali agora um vídeo que vai dar suporte ao que ela vai falar. Tá bom? Eu acho que é o bridge. Cadê o irmão que está lá? É esse aí mesmo. Aumenta aí o volume que tem um sonzinho interessante. Antes que comece, alguém já viu isso daqui? Não? Então bota para quebrar. Oxanha. Play. Aha. E agora? Vocês aprenderam alguma coisa aí? Foi que vocês viram? Pode levantar a mão e dizer. Não viram nada? Hein? Vamos lá, quem se arrisca? Foi que viu alguma coisa? Um ajudando o outro. Vamos lá. Começou. Submissão. Os dois se beneficiaram na mútua ajuda, né? E Jair? Opa, peraí, rapaz, isso é quase que filosófico. Eu fiquei todo arrepiado. 2 cabeças duras, vão os 2 pro buraco. Agora já vou começar a pregar de novo. Peraí. 2 cabeças duras, vão os 2 pro buraco. Gente, isso aqui fala sobre relacionamento, né? Pessoa a pessoa. Mas aplicado à vida conjugal, dá lição demais a gente. Eles mediram forças. Não, eu vou aqui seguir o meu caminho. Não, eu vou seguir o meu caminho. Sai da frente, sai, não sai. Aí afetaram a vida que também alguém queria passar. Espera aí, a gente vai tirar vocês do caminho. Tiraram rápido, mas só que ficaram na mesma condição. O caminho se estreitou e eles deram a lição de não se comportar do mesmo jeito. Há pessoas que dizem assim: papai e mamãe viveram assim debaixo de pau a vida inteira. Eu também, eu puxei a papai e a mamãe.
E você não puxou nada a Jesus depois que nasceu novo? Amém? Vamos abrir para o outro, vamos ceder para o outro, porque assim a gente vai seguir o nosso rumo e alcançar o nosso objetivo. Irmã Socorro, venha cá que o povo quer lhe ouvir. Amém. A paz do Senhor, igreja. Então, dormiram bem? Estão bem hoje? O dia brilhou muito. Fez um frio um pouquinho hoje à tarde, né? Aqui em Brasília. Um ventinho gostoso. Graças a Deus por estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor, para que venha melhorar mais e mais os nossos relacionamentos. Vejo aqui pessoas que já têm netos. Era para estar aqui no meu lugar. Tem muito que ensinar. Talvez aos meus 60 anos eu vou dar umas palestras mais. Mas é que Deus, pela sua palavra, Ele ensina. E aqui estamos para colocar diante dos irmãos os mandamentos, os estatutos da palavra de Deus. E aprendendo com Ele é que nós passamos para os irmãos. Mas, por idade, ainda não estamos tão assim maduros, né? Eu gostaria de convidar a vocês para ler de novo o texto de ontem. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, que o pastor Jário também já leu. E nós iremos também tratar dessa questão de chegarmos em situações tão difíceis que a única solução para os dois, ou até mesmo somente para um dos cônjuges, é o divórcio. E muitas das vezes é como se fosse uma bola de neve. Vai rolando, rolando, até que um dos dois grita: divórcio. Foi tarde demais para pedir ajuda, mas a situação fica tão difícil que nem pastor ajuda mais, nem família, ninguém se mete mais, acabou. E isso, pessoas que conhecem a palavra, as pessoas que estavam na igreja, pregavam a palavra, mas acontece. Então, se a sociedade propõe isso, não deu certo e separem, Deus propõe diferente. Repense, volte atrás. É hora de refletir. Em Deus, você vai poder salvar o seu casamento. Trazer um bem-estar para os seus filhos, para o seu lar. Quantos filhos traumatizados, cheios de traumas, sem conseguir estudar, sem conseguir namorar, sem conseguir ter uma vida tranquila, porque os seus pais são divorciados. Os pais egoístas pensaram em si, brigavam na frente deles, maltratavam eles. Mas nós vamos fazer diferente. Vamos nos policiar e dar um basta a essa seta maligna, satânica, que veio para separar muitos casais. Mas na casa do Senhor nós estamos firme e forte na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E é nele que nós vamos vencer esse tão difícil momento que a nossa sociedade vive. Versículo 5 do capítulo 7, 1 Coríntios. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incompetência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Aqui Paulo trata realmente da questão do homem, nem a mulher, esposa ou esposo, se privar um ao outro, em tudo. Né? Diretamente ele fala sobre a vida sexual. O pastor Jário já tratou. Mas a proposta aqui é que nós refletimos quanto à questão de que o que realmente eu estou me segurando, me privando para não fazer pelo meu esposo. Quantos casais perderam a comunicação dentro de casa? Trabalha. Sei que aqui, uma capital como esta, rodeada de tantos prédios, com tantos lugares de trabalhos, né? Então, com certeza aqui, todo mundo tem muitíssimas ocupações.
principalmente os servos do Senhor, todos eles são empenhados no trabalho. Então, nós não temos muito esse tempo de se comunicar. Nem adianta você dizer o contrário, porque eu me lembro quando eu estava fazendo uma pós com uma amiga já casada, ela estava já prestes a se divorciar, e ela não era evangélica, ela disse: professor, na minha casa virou um verdadeiro lan house, né? Aqueles lugares que as pessoas, aqui também chama assim, lan house, lugares que a pessoa vai para entrar na internet. E meus filhos são o dia inteiro no computador, meu esposo no dele, e eu com o meu. Na hora do almoço, eu tenho que passar uma mensagem para todos irem para a mesa, que o almoço está na mesa. Não tem mais comunicação, está todo mundo já no seu mundo, na sua vida, tem se acabado. Essa é a filosofia do mundo, cada um na sua vida individual, cada um no seu quarto, ninguém perturba ninguém, e a esposa vai também naquele passo: olha, não pode ninguém perturbar ninguém, todo mundo no seu lugar, você não sabe o que se passa na vida do seu esposo ou no trabalho. Mas eu quero lembrar a todos aqui que vivem a palavra, que querem morar no céu, que querem ter uma família forte, fortalecida. Deus é um Deus comunicativo. Gênesis diz que Deus criou o homem, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus, em toda a sua palavra, vemos o quanto Ele tratou em se comunicar, em ter resposta do homem. Deus sempre colocou profetas, sacerdotes. Ele sempre teve aquele relacionamento, comunicação com aqueles que eram seu povo. Você vai ver na pessoa de Deus, no seu perfil de um Deus comunicativo. O salmista do capítulo 19, ele diz que Deus proclama a sua glória. A natureza declara, fala do seu conhecimento. Ou seja, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez na natureza é falando do seu conhecimento, porque Deus está sempre se comunicando, mostrando quem Ele é. Ele tem essa facilidade de mostrar quem Ele é, porque Ele é comunicativo. E Deus nos criou assim. A palavra mostra também que o homem, todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá se comunicando com ele. Porque é o perfil deste Deus comunicativo que nós se comunicamos. Somente a nós temos essa proposta de usar o verbo. João, capítulo 1, diz que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra, a fala, vem dele. Então, que nós possamos entender que não há um lar sadio, abençoado por Deus, próspero, se não houver uma boa comunicação. Esse negócio de você chegar, sabe, eu sei que não é fácil. Meu esposo, ele dá expediente todos os dias, né? Inclusive, uma vez ele ficou assim, chateado. O meu filho disse que o meu filho estudava com o filho de um deputado, né? E o filho do deputado disse assim para ele: o teu pai não passa o dia sem fazer nada, né? Ele é pastor. E o meu filho deu uma resposta boa para ele. Mas assim, meu esposo, ele acorda às 6 horas. Ele vai direto, deixa os meninos na escola, vai direto para a igreja, porque na igreja tem que bater continência para o presidente. E ele está lá às 8 horas. Então, todos os pastores às 8 horas tem que chegar. O trânsito de Natal está um pouco pesado também. E 8 horas ele tem que estar lá. Todos os pastores que dão expediente na igreja, sabe, marcar ponto lá, assinar o ponto lá. Resultado, ele sai lá ao meio-dia. E ali é só bronca de missionários, que ele lidera o departamento de missões. Então, meu esposo tem aquela vida muito corrida. Quando chega à tarde, ele já chega vindo de resolvendo pagamentos, outros problemas da casa, outros problemas de missionários da igreja, livros que ele sempre está fazendo, os materiais dele, tudo, e ele corre e vai. E quando dá assim 6 horas, aquele trânsito, ele chega numa muita dificuldade, tem que já ir para um culto, e ele chega em casa depois do culto, 10, 11 horas, e atende muita gente, é muito telefone, muitas ligações. Ele ontem esqueceu o telefone no carro do irmão, para ele foi uma loucura, porque ele tinha muita coisa para resolver por telefone. Então eu vejo assim nele. E muitas das vezes, ele chega em casa, eu noto que ele não quer dar um pio. Ele chega assim, eu disse, eu acho que hoje
umas 10 pessoas disse coisas terríveis para ele. E ele chega assim, um arara. E eu olho assim para ele e eu digo, Senhor, cuidado do teu servo. Cuida, chega aqui. E a gente vai conversando as coisas boas. Isso aqui fica para as esposas. Vou colocando diante dele as coisas boas, nada de notícia ruim. Porque temos. A mulher está em casa, ela tem muitas coisas para resolver. Porque não é ele o cabeça, ele não vai decidir um monte de coisa. Problemas financeiros que você precisa resolver naquele dia e tal. Mas você não pode tocar no assunto. Vamos lá com sabedoria. Ele está naquela situação, ele vai explodir. E você não fala nada, e você vai, de repente ele come, ele relaxa. Daqui a pouco os meninos estão enchendo ele de beijo, de abraço, eu também. E ali o dia vai indo e tal, e daqui a pouco ele relaxa. Aí ele começa a dizer o que foi a dificuldade do dia. É uma terapia. Você mulher, é a psicóloga do seu esposo. Ele precisa dessa terapia. Ele precisa botar tudo para fora. Aí você vê, aí tem hora que ele fala, mas isso é assim. Ele sabia disso, eu disse para ele. E você vai ouvindo, sim. Vai, fala mais, bota tudo para fora, fala. E ele fala, eu não sei nem o que é que ele está dizendo. Olha, eu também nem quero saber. E nem vou falar isso para ninguém. É tanta coisa assim que mistura tudo, que senão você também vai ter um infarto, viu? Não te envolve com as coisas dele. Igreja, principalmente, empresa, seja lá qual for. Você só faz ouvir, você é a terapeuta. Você sabe que eu fiz psicanálise e uma coisa que eu percebo é que a maior ética profissional é que você não pode nem ter se comunicar com alguém daquela pessoa que está fazendo terapia com você. Você não pode se encontrar com ela publicamente em nenhum outro ambiente. Se você vê ela numa festa, você tem que ir para casa, a festa é dele, você é terapeuta. É uma série de ética profissional que você... Então, pronto, ele está lá, ele fala, você não vai falar isso para ninguém, você vai ouvi-lo. Resultado, a terapia dele foi feita. Ele é outro homem. Comunicação. E aí, você vai, já que você está bem agora, tal... Olha, vamos resolver isso. O dia vai terminar, a gente tem que correr para resolver isso. Pronto. Sabedoria na fala. Vamos partir para os versículos. Eu gostaria que você lesse esse versículo e marcasse, o pastor falou ontem. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem se utiliza, come do seu fruto. Olha, aquele que utiliza sua língua para destruição, para maldade, para perversão. Porque o que tem destruído os lares hoje é uma comunicação errada. Uma comunicação errada sim, mas por quê? Aí eu quero que você, dentro da comunicação, nós podemos dividir em 3 momentos. O momento de falar, o momento de ouvir, o momento de compreender. Porque ouvir, esse é o difícil. O que é que a palavra de Deus fala na questão de ouvir? Ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque, naturalmente, nós falamos pelos cotovelos. Principalmente uma pessoa indisciplinada. Quando chega na igreja, ela começa a se moldar. Mas você já percebeu que numa sala de aula, quem é todo para frente é quem fala muito. E todo mundo quer falar muito. Nota 10, quem fala pelos cotovelos. Olha, tem que falar. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não diz isso. Que nas multidões de palavra não falta transgressões. Então vamos entrar pelo caminho da sabedoria na fala. Você precisa ouvir ao seu cônjuge. Ele tem que também falar. A mulher fala muito, porque é dela, da natureza, ela gosta muito de falar. Agora vamos lá. O que é que você está colocando diante de você, da sua mente, para falar? Porque o coração está cheio. A boca fala daquilo que ele está cheio. O que será que tem no seu coração? Se você vê muita imoralidade na mídia, se você vive na internet vendo o que não deve, se você conversa muito com uma amiga que te passa a vida alheia o tempo todo, fofoca de Deus e o mundo, se você só tem tempo para coisas
dessa vida e não se detém à palavra, você está mal. Sabe qual é o maior problema hoje dos cristãos? É não ter tempo de leitura bíblica. A cada dia que se passa, nós não temos nenhum momento para Jesus. É muito difícil. Eu tiro por mim, eu me policio muito. Eu tenho meu devocional, que chova, que faça sol, porque eu tenho um negócio com o meu Deus. Eu pago o preço, Senhor. Eu tenho que hoje, todos os dias da minha vida, ler a Tua palavra. Tenho que terminar a leitura bíblica em um ano. É uma coisa minha e com Deus. Mas eu sei mesmo que muitas pessoas, já passei por isso, não tem tempo para a palavra. E muitas das vezes, quando está diante da palavra, lê o primeiro versículo, a sua mente é invadida por um monte de pensamentos que lhe tira da presença de Deus e te leva para um outro lugar. E você sai da palavra, fecha a Bíblia e vai pensar em outra coisa, vai fazer outra coisa. E assim nós temos um dia. Não conseguimos tirar um dia de leitura de um capítulo, 2, 3 capítulos. Como você vai liderar? Como você vai criar os seus filhos sem conhecer a palavra? Sem ter a autoridade espiritual para repreender o mal, a fúria do maligno? Quando você perceber na vida do seu esposo, quando Satanás atacá-lo, como você vai repreender aquele mal, chorar? E se você não tem força nem de orar, você está mal, se te ataca com setas malignas, você vai ser afetada. E você vai cair ao chão. Por isso, estamos aqui para entender que a comunicação, ela precisa ter, primeiro, vertical com Deus. Eu preciso estar diante do meu Deus, encher o meu coração de coisas boas. O apóstolo Pedro, ele escreve e diz: sede santos em toda vossa maneira de viver. Assim como eu sou santo, sede santo. Então nós temos que se dedicar a uma vida de santificação, pagar o preço de comunhão com este Deus santo, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar de coisas divinas. O meu esposo, se ele precisa de uma palavra de Deus, quantas vezes ele é um homem de Deus, usado por Deus, muitíssima autoridade na palavra, mas quantas vezes ele chega arruinado, arrasado, com pessoas que lhe atacaram e que lhe deixou triste. E Deus me dá uma palavra do céu, porque naquela manhã eu estava jejuando e orando por ele. E ele fala daquilo, e daqui a pouco Deus me usa para ele, e ele me abraça e ele diz: meu Deus, porque eu não pensei nisso, você tem razão. E eu noto assim que aquilo ali foi tão forte, que quando de repente eu estou assim, ele está conversando com um amigo, e ele contando, um amigo pastor: olha, eu estava hoje assim assado, mas Deus usou a minha esposa, e ela disse isso, isso e isso. E eu digo assim: Jesus, muito obrigado, porque tu me usaste para o meu esposo. Irmãos, chegou a hora de você se comunicar com Deus para ter o que dizer no seu lar, o que falar para o seu esposo. Eu atendo muito em consultórios da igreja, e somente assim, em 2 meses, 5 mulheres me procuraram, pedindo desesperadamente ajuda, dizendo assim: pastor, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu só faço chorar, não consigo comer. O que foi? O meu esposo chegou para mim e disse que acabou. Quem é ele? Simplesmente servo do Senhor, prega a palavra. Como foi isso? Eu me sinto culpada porque ele fazia tudo por mim, mas eu não queria acompanhar ele nas pregações. Ele ia para os cultos, eu não queria ir. Ele ficava insistindo comigo as coisas, e eu não estava nem aí para ele. Maltratei, e durante 5 anos nosso casamento foi assim. Eu sempre dei rabisaca para ele, mas só que agora ele se apaixonou por uma irmã dirigente de ciclo de oração. Se apaixonou e disse que acabou tudo, e que agora eu vou casar com ela, que ela é uma mulher santa, uma mulher de Deus. E ele disse que eu não sirvo. Um casal jovens de 27 anos, casal bonitos, todos 2 inteligentes, pessoas que eram dedicadas na casa do Senhor. E eu disse: minha filha, foi mesmo assim. E eu disse para ela: Deus vai reverter esse quadro. Isso é uma seta de Satanás.
E ele está muitíssimo apaixonado por essa menina. E eu disse, você pode trazer ele aqui a qualquer momento? Ela conseguiu. Ficou somente eu e ele de frente um para o outro. E Deus me usou para aquele homem. Eu olhei para aquele homem, meu esposo não estava naquele dia, era uma escola dominical. E eu olhei no rosto daquele homem e disse assim, você acha que você vai ter uma vida realizada, satisfatória, quando você se divorciar da sua esposa, a quem Deus lhe deu? Você sabe qual é o sentimento que está em seu coração? É um sentimento de carnalidade, satânica, pervertida, que quer te levar ao buraco. Satanás quer te destruir. Tudo por um momento de prazer de você realizar um desejo carnal, de conhecer um corpo que não é seu, de conhecer uma mulher que não é tua, de ir para a cama com uma outra que Deus não a te deu. Esta mulher que tu deseja momentos de prazer e numa cama, Deus não te deu. Tu vai se destruir com ela. O teu casamento se acaba e com ele vai o teu ministério, a tua vida, tudo que você tem. E ele saiu furioso daquele consultório. Ele saiu revoltado. E quando chegou em casa, ele maltratou a esposa. Ela ligava para mim, ela mandava mensagem chorando. Ela estava sem se alimentar, ela estava muito mal. Mas eu ajudava por mensagens. Deus me usava para ela com mensagens. Chegou um momento que ele caiu a ficha, tudo o que eu falei. Ele se voltou para ela e pediu perdão. E aquele homem que vivia pedindo todos os dias, ele queria o documento de certidão do casamento para se divorciar. Mas ela escondeu essa certidão. E quando foi dentro de 2 semanas, aquele homem foi tocado pelaquela palavra que remoeu. E eles voltaram atrás. Hoje fazem quase 1 ano que eles estão abençoados por Deus. Não se divorciaram. Ninguém soube dessa história. Nem a igreja ficou sabendo que eles passaram por isso. Deus tratou aquele casal, porque tem que ser chocado, você vai se desgraçar. É somente um desejo carnal que você quer, uma fantasia de adolescente que você quer se realizar com um outro corpo que não é teu. Olhou, desejou e eu quero, feito uma criança que vê uma sobremesa e chora e quer. Mas nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de viver, porque Ele é santo. E quando eu volto e vejo muitas das vezes nós não pagando esse preço da busca da intimidade, de levantar um altar dentro de casa, de se comunicar com Deus para que tenhamos uma bela comunicação. Tem um versículo que é muito forte que diz assim: raças de víbora, Mateus 12:34. Raças de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você vai falar o que para o seu cônjuge? Se você não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você é um ótimo candidato ao divórcio, à desgraça, à maldição, a se desviar. É a Bíblia que coloca diante de nós. Não tem como chegarmos a lugar algum sem termos o contato íntimo com o Deus Todo-Poderoso. E eu dizia, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? Fala da minha santidade, fala de comunhão, intimidade com Deus. Porque se você tiver um relacionamento, uma comunicação vertical, a sua comunicação horizontal com o seu cônjuge vai ser uma bênção. O homem quer ouvir coisas maravilhosas. Não precisa você ser linda, modelo. Não precisa o homem ser belo, lindo, modelo. Mas você precisa ter a graça, a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Porque você vai atrair a todos para perto de você, principalmente aqueles da tua casa, filhos, maridos. Porque aquele elo, ele vai ser sustentado, fortalecido pela presença de Deus. Irmãos, quando Moisés desejava a presença de Deus desesperadamente, que Deus disse, esse povo não é meu, eu não estou mais no meio dele, vou destruí-lo, porque eles são povo de
um amar servir, um povo que não me serviu, que não me serve. E quando Deus reprovou, rejeitou o povo de Israel, Moisés entrou em desespero, porque, irmãos, você não chega a lugar algum liderando nada sem a presença de Deus. Moisés sabia que ia ser um fracasso aquele deserto com aquela multidão de gente sem a presença de Deus. Mas Deus disse assim: olha, Moisés, vai ser de você que eu vou fazer uma grande nação, porque essa eu rejeito, porque fizeram um bezerro de ouro, adoraram e ainda disseram que foi ele o Deus que tirou do Egito. Mas Moisés, desesperadamente, clamou pela presença de Deus: Senhor, eu não vou a lugar nenhum, se eu achei graça diante de Ti, vem sobre nós a Tua presença. Agora eu vou te dizer, você sabe por que falta a tranquilidade no teu lar? Falta a presença dEle. Ele disse: eu irei contigo, e a minha presença será contigo, e tu terás descanso. Quantos lares ansiosos, desesperados, correndo de um lado para outro, pessoas que não conseguem mais dormir, tão ansiosas, estão querendo em busca de terapeutas, de profissionais da psicologia, da psicanálise. O que é isso? A minha mulher está assim assada, o meu marido está assim assado, precisa urgentemente de fazer terapia. É ansiedade dominando a mente, a cabeça, tão desesperado. Abra a sua Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. 4:4, Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a sua mente está sendo invadida por aquilo que não deve, é porque você não está confiando nele, não está tendo a presença dele, não está tendo o descanso da presença dele. Então o casamento são duas mentes que precisam da presença ou da mente de Cristo, que precisa urgentemente da comunhão com este Deus que nos traz o descanso, que nos traz o consolo e o conforto. A família, o cônjuge, eles são bombardeados por tantas coisas desta vida. E isso vai levar para o seu relacionamento. E vai ter briga de discórdia, tristeza, ansiedade. Cada um que queira puxar para o seu lado. Aquela coisa que os dois animais muito fortes queriam passar pelo mesmo lugar ao mesmo tempo. É como se fosse isso. Ela quer assim, ele quer assim. E fica os dois numa ansiedade, lutando pela mesma coisa, mas brigando. Tem casais que estão brigando, eles estão dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que a lua está bonita, e ela também está dizendo que a lua está bonita. Mas ainda assim estão discutindo, e eles não sabem que estão discutindo. Por quê? Porque existe essa falta da presença, da terceira pessoa no meio do casal, da comunhão, da comunicação, de você estar diante dele e ter descanso. Aí o próximo versículo, que nós não podemos deixar de lado, diz assim, o 8. Guarda esse versículo neste dia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que nós possamos ter essa santidade entre a nossa comunicação, sabedoria na nossa comunicação. Intimidade com Deus vai nos trazer essa paz, essa harmonia nessa comunicação. E o pastor Jário já deu uma entrada, nessa questão de ouvir. A questão de ouvir, que é muito difícil, porque nós não queremos ouvir.
Eu lutei. A minha primeira coisa na minha vida, quando aceitei a Jesus, foi ouvir. E as minhas irmãs, que éramos 3 na minha casa, elas sempre diziam: menina, você fala muito, você tem que ouvir as pessoas. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu fui ser líder de mocidade aos meus 20 anos, líder de mocidade, muito nova. E Deus falava comigo: escute, feche a boca, desde o meu ministério, no início. E eu comecei a lutar, através desses versículos. Seja tardio para falar, mas sempre atento a ouvir. E isso não pode deixar negligenciar esse princípio, irmão. Não negligencie. Mulheres, não precisa você falar pelos cotovelos, mas fale aquilo que Deus te der direção. Fale aquilo que vai trazer a saúde do lar. Quantas vezes os filhos estão precisando de uma palavra de força, de vigor, e você falando coisas que você passou a manhã inteira escutando televisão, passou o dia inteiro ouvindo o que não deve, e aí você não tem nada para ajudar a ninguém. Ei, nós estamos num campo de batalha, é uma guerra. Satanás está lutando com todos os mísseis do inferno para destruir o teu lar. Ele não quer nem pensar 2 vezes. Olha, na sua casa falta jejum, oração, comunhão com a palavra, com Deus, intimidade. Se falta tudo isso, não é o seu caso, nem o seu, nem o seu, nem o seu. Mas se for o seu caso, pode ter certeza, ele está com todos os mísseis querendo arruinar, destruir. Mas saiba de uma coisa: Deus vai te encher de munição para você também. Você, nesse momento, talvez ele está com os mísseis e você esteja com uns traquezinhos que se solta no São João. Deus vai te dar munições para destruí-lo. Deus vai te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus vai te dar força, poder para você defender a sua casa. Para trás de mim, Satanás, aqui nessa porta você não passa. Aqui nessa porta é o meu lar. Só fica até aí. Levante altares de adoração na sua casa. E aqui você vai ver que quando você se dedica a Deus, você tem o que dar, você tem saúde no lar, você tem comunhão no lar, você tem a presença de Deus, você tem a esperança de buscar na casa do Senhor. A igreja fortalece, aliás, a família fortalece a saúde da igreja. Uma igreja avivada é quando os lares estiver todos cheios da presença de Deus. O pastor pode inventar de tudo, mas ele tem que investir aqui, na base. Mulheres, invista nos seus filhos. Eu achei lindo ontem aquela multidão de jovens em plena Brasília. Aqui, 10 horas, vai entrar pela meia-noite buscando a Deus. Isso é inédito, isso é um milagre. Invista nos seus filhos. O que você está deixando o seu filho assistir em casa? O que você está deixando o seu filho falar, fazer? Aquilo que ele aprende na escola, porque nem a professora ensina o que presta. Ninguém tem algo de Deus para o seu filho. É você, mãe. E não pense que a igreja vai ser responsável, não. Deus vai cobrar de você, mãe. Que nós possamos trazer a comunicação para filhos saudável, para a nossa família. Porque se você buscar, através da palavra, criar seus filhos, cuidar do seu esposo, terapeuta um do outro, ouvir, ter paciência, Deus vai fazer. Silêncio nunca. O silêncio pode frustrar seu cônjuge. Tem gente que gosta de dar gelo para dar o desconto porque ele lhe maltratou. Irmãos, olha, eu vou dar um segredo. No início do meu casamento, eu vou ser sincera, meu esposo aos 15 anos já pregava, casamos aos 21 anos, então ele sempre foi muito dedicado à palavra. Mas no início também passou algumas coisas assim que não era aprazível de jeito nenhum. E quando eu percebia no meu esposo, às vezes assim que eu fazia birra, e eu muito nova, a gente já dirigindo igreja, mas não tinha assim tanto conhecimento, não tinha tanta maturidade. Mas Deus era tão
maravilhoso conosco, que Deus sempre, né, eu sempre participei desses estudos de congressos de jovens, que fala sobre namoro, noivado e casamento. Todo mundo diz, eu não aguento mais, namoro, noivado e casamento. Mas isso nos deu um respaldo grande, a base para tudo. E eu me lembro das vezes assim que eu discordava e discutia e não aceitava e tal. Às vezes ele dizia assim, olha, nós vamos para o interior e lá é assim assado e é muito, lá não tem nenhum conforto, a gente talvez vai de ônibus, talvez vamos assim e tal. E ali eu não concordava, eu dizia, você não deveria ir para lá, eu não vejo Deus nisso e tal. E ali ele se chateava. E às vezes, uma vez eu me lembro que ele ia pregar num lugar que eu provoquei uma raiva a ele, e ele disse, eu não vou lá pregar. Era muito novos ainda, casamento. E eu disse, você não vai? Não, você me chateou e eu perdi a graça. Naquele momento, não sei se ele lembra, Tibau, né, você ia pregar na cidade vizinha, e a gente teve uma chateação, e naquele momento, Deus tratou comigo, e eu coloquei diante de Deus, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou tirar a graça do meu esposo. Senhor, eu te prometo que nunca mais na minha vida eu vou tirar a graça do meu esposo. E a partir daquele dia eu tive essa experiência. E Deus, eu sempre fui de orar. Mas irmãos, a gente às vezes fala o que quer. Nós falamos o que dá vontade. Eu me chateei com ele e falei. E ele realmente foi frustrado, ele foi afetado. E ele perdeu a graça. E quando ele disse que ele ligou para o pastor, pastor, eu não estou conseguindo chegar aí, aconteceu uma coisa aqui e tal. Gente, eu olhei para Deus e disse, Deus, tem misericórdia de mim. Nunca mais, Senhor, eu te prometo, Senhor, nunca mais. E isso foi uma experiência, porque nós precisamos ser a força no ministério, na vida, mesmo que seu esposo não seja algum líder na casa do Senhor, mas ele é um sacerdote em casa, e você precisa passar essa força para ele. Pelo contrário, quando eu vejo meu esposo um pouquinho assim, eu digo assim, meu filho, eu pego na mão dele e digo assim, você crê que Deus vai mudar esse quadro? Hoje sempre, agora sempre é assim. Você crê que Deus vai mudar esse quadro? Por quê? Você está falando isso? Porque eu vou fazer uma campanha de oração em prol disso. Vou jejuar, vou orar. E ele disse assim, amém. Ele nem sabe, ele se esquece. Com 7 dias ele diz, minha filha, sabe aquilo? O pastor me procurou e falou isso, isso e isso. Aí eu olhei para ele, eu estava em campanha de oração, aleluia. Ele esquece, porque irmãos, o dever da mulher é trazer essa paz, essa graça para o seu esposo. Porque ela está em casa. Se você trabalha, eu sei que é difícil, mas se você trabalha, Deus vai te dar condições no seu trabalho, ou até mesmo finais de semana, mas você precisa desse relacionamento para atrair a presença de Deus e fechar as portas e nunca bater a seta satânica da destruição do seu lar, do divórcio, da maldade, da perversão. Comunicação com Deus no meio, lhe dando sabedoria de você administrar todas as picuinhas. E Satanás nunca vai parar. Você jejua hoje, aí você acha que vai passar 1 ano sem jejuar? Não. Você tem que estar em guerra todos os dias. É uma guerra, sem parar, pastores principalmente. Agora, recentemente, 4 caíram lá no nosso estado. E meu esposo ficou assim, meu Deus, fulano, eu não esperava. Sabe, gente, Satanás não respeita postura, posição, tempo de crente. Não respeita se você é um grande líder na casa do Senhor. Ele respeita aquele que ora, jejum e tem comunhão com Deus. Satanás não respeita pessoas, pastores, pregadores que buscam na internet sermões para pregar aqui grandes sermões. Ele respeita homens e mulheres de Deus que pagam o preço no jejum e na oração pela palavra diante dele. Eu quero ver. Deus vai te honrar, Deus vai fazer por você, Ele vai te dar livramento, Ele vai guardar. Quando você, nos umbrais das portas, colocar o sangue daquele que tudo é, o Todo-Poderoso. Amém, pastor Jairo? Venha, porque aqui fica.
aqui fica o final desta mensagem. Eu gostaria de levantar o pessoal por causa da circulação sanguínea que faz bem. Vamos ficar de pé? Porque eu sei que não é fácil ficar 2 horas sentados. Vai ter um intervalo agora, né? Neste momento, eu gostaria de que você fechasse seus olhos. Deus falou alguma coisa para você. Talvez uma só coisinha. Mas Deus te trouxe aqui com um propósito. E Ele te diz nesta tarde: sede santo em toda vossa maneira de viver, porque eu sou santo no falar, no ouvir, no agir, tudo. Pegue na mão somente do seu cônjuge. Pegue na mão somente do seu cônjuge. Tantas coisas nos atacam, mas muitos aqui precisam liberar perdão. Se você falou algo, se você agiu de uma maneira, se você pensou e maltratou e feriu o seu cônjuge, e dentro de você, mulher ou marido, tem uma ferida, porque alguém falou na direção do mal do inimigo, pela boca do inimigo, e você está abatida, triste, porque alguém não pensou 2 vezes, mas falou. Este é o momento que o Senhor pede para você perdoar. Se coloque no lugar do outro e veja que você afetou com palavras duras e peça perdão. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa ver, está todo mundo de olho fechado até a minha pessoa, mas você, através de um abraço, através de um aperto, de um toque, de um cheiro, você vai dizer: me perdoe por aquilo. Deus quer neste momento agir na vida do casal e da família, com a sua mão de provisão, e toda mazela, toda seta maligna, toda raiz de amargura vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Não podemos ver ao Senhor, não podemos contemplar a beleza deste Deus se estivermos com amargura. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Senhor, queremos apresentar agora cada pai de família que se encontra aqui, cada marido, esposo. Senhor, sabemos que a estrutura do homem, Senhor, feita por Ti, foi algo muito perfeito. Sabemos, Senhor, que a construção do ser homem foi algo, Senhor, feito por Ti, algo muito glorioso. A Tua palavra diz em Coríntios, Senhor, que o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Senhor, neste momento queremos, Senhor, apresentar cada homem que representa a Tua glória, é a Tua palavra que diz, e a cada mulher e esposa que estão aqui, Senhor. Eita, neve anás. Eita, rebanácia, neve anderrácia. Visita cada esposa, Senhor. Visita cada mulher, Senhor. Aquela que muitas das vezes não tem força com os afazeres da sua casa, com a luta, o labor da criação dos seus filhos.
Cada dia é uma guerra, é uma luta. Visita essa mulher que diz que é fraca, que não tem forças, mas pela tua misericórdia tu trouxeste ela a este lugar, e que tu possa agora repreender, Senhor, todo o pensamento contrário, toda a seta maligna, todo o mal que tem atacado a sua mente e lhe entristecido. Mas o Senhor diz nesta tarde, diz o Senhor: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. O Senhor te dará força, vigor. O Senhor te dará vitória. Confia somente nele. Confia somente nele, e ele te dará vigor, força. As tuas energias renovarão, voarão como asas, como águia, e não se cansarão, porque o Senhor vai te dar vigor para tu ires adiante. Tu vais dominar, tu vais ir adiante, tu vais vencer, tu vai administrar o teu lar na direção do Deus vivo. Ele vai te dar sabedoria e vai repreender o mal. Na tua casa será lugar de louvor e adoração. Na tua casa será um altar levantado ao Deus Santo, e a santidade vai reinar na tua casa. Eita rebanácia, os teus filhos serão uma bênção, os teus filhos serão a glória de Deus, porque serão instrumentos, serão usados pelo Deus vivo. Porque o Senhor vai fazer maravilha no meio daqueles que estão diante da sua face e da sua presença. Oh Deus! Deus, clamamos a Ti, Senhor, que Tu venha repreender o mal, que Tu venha repreender a fúria de Satanás. Satanás tem investido, mas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu repreendo toda a fúria do mal, toda a seta maligna, todo espírito de divórcio, todo espírito de traição, todo espírito de infidelidade, seja agora bate e retirada no nome de Jesus. Receba autoridade para andar fiel, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo. Tem agora um laço, comunhão, uma aliança com o seu marido. Pegue na mão dele e diga: serei fiel até a morte. Diga, mulher, diga, marido, porque o Senhor vai honrá-lo, o Senhor vai lhe dar a autoridade, e você vai cumprir, e Deus vai lhe dar a vitória, no nome de Jesus. Bendito seja Deus. Diga agora, olhe um para o outro.